Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro Giroldo e estamos aqui para mais um episódio do Sim Pode Ouvir, o podcast para você, do Sincor, para você, corretor de seguros. E hoje a gente vai falar da pasta de vendas com uma pessoa que é gerente de vendas, mas não de uma corretora, como estamos acostumados de falar, mas sim de uma seguradora. Pois é, esse cara que é uma honra tê-lo aqui conosco. Ele trabalha no desenvolvimento, não só dos corretores, mas também dos funcionários. E a gente vai falar muito sobre isso, e principalmente de desenvolvimento pessoal, vai falar de desenvolvimento pessoal, enfim, do corretor, do funcionário, sobre carreira, bastante coisa bacana. Seja muito bem-vindo, Luiz Ricardo, gerente da Academia de Vendas da Unimed Seguros. É um grande prazer, Leandro, estar aqui com vocês e poder participar desse programa e contribuir um pouco, né, com o meu pouco conhecimento, né, minhas informações a respeito, né, de treinamento, desenvolvimento de vendas e da força de vendas, não só da seguradora, mas também dos nossos parceiros corretores de seguros. E é um desafio muito grande desenvolver, né? Ah, sim. Desenvolver o corretor, desenvolver o funcionário, né? Você falou um pouco. A gente, na verdade, precisa muito dessa parte de desenvolvimento pessoal. Eu falo por mim mesmo, né, que eu comecei a mudar minha mentalidade quando eu comecei a me desenvolver pessoalmente. E é um desafio, acho que cultural da pessoa. A gente muitas vezes entra em um looping, que quando você acaba a escola, quando você acaba a faculdade, você entra ali num automático que você começa a trabalhar e você esquece de se desenvolver, cara. Eu acho que isso tem mudado ultimamente, né? Hoje em dia é muito difundido, Leandro, assim, a importância da pessoa ir aprendendo ao longo da sua vida. O conhecimento, o desenvolvimento, o aprendizado, ele nunca acaba, né? Sim. Assim, acho que se a pessoa achar que já sabe tudo, essa pessoa praticamente já morreu, né? Então, assim, as coisas estão sempre em desenvolvimento, estão sempre em mudança e a gente precisa se atualizar com relação a isso. Pois é. E eu falo, Luiz, eu falo que assim, cara, a pandemia, ela ajudou bastante, né? Acelerou bastante essa questão de busca de conhecimento. Tínhamos um mundo ali antes de 2019 e temos um outro mundo agora depois de 2020. E as pessoas começaram a se conscientizar mais dessa importância do desenvolvimento pessoal. Inclusive, isso veio também com uma demanda muito grande de novos empreendedores, né? O pessoal que está buscando essa questão do empreendedorismo. E eu falo muito do corretor, né? Quando a gente fala muito do corretor. E o corretor, ele era visto muitas vezes como um vendedor de seguros, mas na verdade o corretor ele é um empresário, cara. Ele tem que olhar para muitas frentes de desenvolvimento, não só em vendas, né? Mas ele tem que trabalhar em gestão, ele tem que buscar conhecimento em financeiro, ele tem que buscar conhecimento em contratação. O que você percebe hoje nessa mudança também do cenário do corretor hoje, que está buscando muito crescimento e que antes ele era visto ali como um vendedor de seguros, né? Eu acho que assim, o conhecimento ele acaba tendo que ser ampliado, porque o papel do corretor é um papel de consultoria, né? Verdade. Então ele precisa conhecer o seu cliente, né? O seu proponente da forma mais ampla possível. Então para isso ele precisa entender um pouco de finanças, ele precisa entender um pouco de tecnologia, precisa entender muitas vezes do próprio negócio que o cliente dele tem. E quando a gente fala do negócio do cliente, quando você trabalha, você conhece bem isso, você vai trabalhar negócios de empresa, né? São pessoas jurídicas, são mais diversos possível, né? Você não atua somente num segmento econômico, você diversifica isso. O corretor de seguro, ele trabalha, ele tem cliente nos mais diversos, seja setor de construção civil, setor de transporte, setor financeiro, serviços, comércio. Então, assim, ele precisa ampliar esse seu conhecimento para, na hora que estiver falando com o cliente, ele entender minimamente do negócio do cliente, até para poder fazer uma consultoria muito bem feita. E para isso, Leandro, não tem outra forma. Ele precisa estudar, ele precisa se desenvolver da forma mais ampla possível. Tem uma frase que eu gosto que é assim, o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Eu demorei para entender ela, sabia? Porque às vezes a gente entende que o trabalho lá das 8 às 6 da tarde, cara, ele te consome. Não tem como você se desenvolver ali. Sim. Ali o trabalho, você tá apagando incêndio, você tá vendendo, você tá resolvendo problemas, às vezes você nem almoça. Como que você vai se desenvolver ali?
E eu falo muito pro corretor isso. E quando a gente fala que o que enriquece é o trabalho depois do trabalho, e eu não tô falando às vezes de um enriquecimento financeiro, mas um enriquecimento de conhecimento, um enriquecimento em questão de estratégia. É onde você monta uma estratégia, é onde você para pensar, é onde você para ler um livro, onde você para estudar, né? Então o corretor hoje ele tem que pensar de uma forma mais ampla, em que ele não tem que... o dia a dia ele consome a gente, né? Mas o corretor ele tem que pensar muito nessa questão de desenvolvimento pessoal também como uma extensão do dia dele. Às vezes um sábado, às vezes um domingo, às vezes consumir um curso. Isso é sempre em horários alternativos. E assim, Leandro, você falou há poucos instantes aí, a pandemia trouxe, a pandemia mudou. Cara. E uma das coisas que a pandemia trouxe, assim, a gente não pode falar assim, foi realmente um momento muito dramático para a história da humanidade, né? Muitas vidas foram perdidas nesse período, mas ao mesmo tempo acordou a sociedade para várias oportunidades. Então, quando você fala agora assim, poxa, a gente tem que otimizar o nosso tempo para poder a gente adquirir conhecimento. E assim, teve coisas que foi bastante desenvolvida nos últimos tempos, como por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, um podcast. Então isso facilita com que a pessoa ali, no momento que ela está no trânsito, obviamente que a gente precisa ouvir uma música, precisa relaxar, mas também é um momento que você pode ouvir um audiobook, um audiolivro, mas também você pode ouvir um podcast para você se inteirar sobre um momento econômico, sobre o negócio do seu cliente, sobre o que está acontecendo no mercado. Então, assim, a gente hoje precisa ter uma estratégia para otimizar o nosso tempo e aproveitar esses momentos para a gente se desenvolver. Então tá ali no trânsito, coloca, vou ligar aqui, vou colocar... Cara, eu acho que é uma das melhores horas, né? Mas exatamente. Então você escuta ali, tem um podcast, sei lá, de 30 minutos, de 1 hora, alguma coisa que seja do seu interesse para você se desenvolver. Baixa um livro, né, um audiobook, e você vai escutando. Então, assim, a gente precisa, né, ter uma estratégia de otimizar o nosso tempo, aquele momento que a gente está esperando ali na sala de espera para falar com o cliente, né? Que o cliente, olha, aguarda aí 10, 15 minutinhos, a gente coloca o fone de ouvido para a gente ouvir essas coisas e é um momento da gente se desenvolver. Tem que se apropriar dessas modernidades da tecnologia para se desenvolver. Bom uso. É um acelerador de desenvolvimento, né? Um podcast ali, o que você ouve em 1 hora pode às vezes mudar a direção do seu negócio, a direção da sua vida, isso para todos os ramos, né? Exatamente, porque assim, às vezes você está escutando ali um podcast que dura 1 hora, mas tem 5 minutos que pode fazer uma diferença muito grande para a sua vida e para o seu negócio. Às vezes assim, caramba, isso não faz diferença para mim, daqui a pouco a pessoa... sei lá, sai com uma ideia, sai com uma informação que você para e olha, caramba, eu não pensei nisso antes, e faz uma diferença muito grande pro teu negócio. O que você tem de insight vendo um podcast, dá vontade de ver. Tem podcast que eu já vi 1, 2, 3 vezes, anotei, fiz um e-bookzinho para mim de informações. E aproveitando, né, para você que está assistindo aí o nosso podcast, o Sim Pode Ouvir, o Sim Pode Ouvir, ele está disponível no YouTube do Simcor, então já entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa salvo o YouTube. E também você pode encontrar em outras redes como o Spotify. E aí, quando você for ouvir, procura lá, cara, algumas coisas de seguros. Tem muito podcast legal. Toda semana sai um podcast novo para você poder ouvir e consumir esse conteúdo aí nos horários vagos ou nos finais de semana, enfim. E eu tenho certeza, Leandro, que nesse bate-papo aqui, as pessoas que vêm conversar contigo, devem surgir muitas ideias, muitas sugestões, né? Quantas vezes eu mesmo falei... Eu anotava aqui, levava o papelzinho pra casa, que eu fico anotando aqui, ó. Daí eu levo o papelzinho e depois eu falo, putz, isso aqui é legal pra caramba, cara. E as boas ideias são para serem compartilhadas mesmo, né? E a gente hoje tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? De que forma a gente pode aproveitá-la pra gente ampliar os nossos negócios, facilitar a vida dos nossos clientes, né? Pra caramba. E pra quem não conhece, pra quem não sabe, né? Na verdade, eu tive o prazer de conhecer o Luiz através do professor Renato Gonçalves, né, pela Sociedade Brasileira e Cultura dos Seguros. É o cara que mais me incentivou para poder compartilhar conhecimento, cara. Eu ficava meio em dúvida, eu fazia um monte de treinamento na época para corretor de graça, e ele me levou para a escola hoje, né, de negócios seguros, e cada vez mais eu tô apaixonado por ensinar, cara. Eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, né? Eu tô numa maratona aí de treinamentos, é cansativo, mas ao mesmo tempo, eu pedi isso, sabe? Eu queria isso. E aí a hora que chega, tá cansado, beleza, tá tudo bem, cara. Então o prazer é muito maior
né, que o cansaço. E eu agradeço muito ao professor Renato por ter me incentivado por isso, cara. Ter me indicado na escola, cara, é muito legal, é muito bacana. A ciência da educação fala, Leandro, que a gente absorve muito mais, 90% do conhecimento ensinando. Então, assim, a gente aprende muito mais ensinando. A memorização já vem disso, né? Exatamente. Quando você ensina, quando você divide seu conhecimento, você absorve 90% desse conhecimento. Então, assim, a gente aprende muito mais ensinando do que ouvindo. E dentro dessa nossa apresentação, né, eu já virei fã, seu fã, principalmente por conta do desenvolvimento pessoal, e eu sempre achei você uma pessoa calma, uma pessoa que usa bem as palavras, né, uma pessoa que tem uma experiência gigantesca. E eu deveria ter feito isso no começo, né? Mas queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como que você veio parar na Unimed? Como que você começou a desenvolver o corretor? Como que você virou gerente da academia de vendas, cara? Você sempre trabalhou como dentro das seguradoras ou você já foi corretor? Não, eu nunca fui corretor. Eu trabalho em seguradoras desde 1990. Ou seja, em setembro desse ano... Eu tinha 8 anos, olha lá. Esse ano em setembro, faz 34 anos que eu estou no mercado segurador. Eu comecei no mercado segurador em 1990, Leandro, em tesouraria de uma seguradora, pagando sinistro e comissão de corretores em cheque. Eu trabalhava na tesouraria na parte de contas a pagar. Então, ali na tesouraria, a gente pagava a comissão do corretor de seguros em cheque, a gente pagava indenizações de sinistro, a gente pagava as oficinas, os fornecedores. As duplicatas. Meu pai fala duplicata. Meu pai fala, mas boleto, cadê a duplicata? Então, eu comecei na seguradora, na Sul América, seguros em Recife. Eu sou pernambucano. É isso que eu ia falar, você é de Recife, sou né? Sou pernambucano, eu moro em São Paulo há 10 anos, mas eu sou pernambucano, nasci no interior de Pernambuco. Então você trabalhava na seguradora lá? Eu trabalhava na seguradora em Recife. Eu comecei minha carreira em 1990 na Sul América. Caramba, eu comecei na Sul América em 1990, trabalhei 3 anos na tesouraria, pagando comissão a corretor, Corretor já fazia fila ali, tinha fila ali na tesouraria para receber o cheque, como é que se diz, pagava indenizações a segurados, né, também os segurados lá a receber, e também fornecedores, como a oficina e outros lá que a gente pagava, né, os sinistros do serviços de carros também lá na tesouraria. Eu fiquei 3 anos. Tinha bastante trabalho. Muito trabalho. Era um volume imenso assim, de cheque para pagar. Imagina hoje, que era pessoas fosse assim. Hoje Nossa, não tem condições. A tecnologia ajudou bastante. Depois eu fiquei na seguradora também 4 anos, no departamento pessoal também em Recife, e em 97 foi que eu comecei minha carreira na área comercial. Minha formação acadêmica, inicialmente, Leandro, é como professor. Eu sou formado em História. Eu me formei em História na Universidade Católica de Pernambuco. Caramba, então, assim, que legal, cara. Então, eu trabalhava durante o dia na seguradora e à noite eu dava aula de História. Puta, e eu trabalhei como professor de Estado durante 4 anos. Em 97, quando eu fui para a área comercial da seguradora, foi que eu deixei sala de aula de História. Mas na área de comercial, Leandro, uma coisa que eu sempre tive era uma meta na Sul América, era de dar treinamento. Então a gente fazia o trabalho de visitar o corretor, de dar assistência ao corretor, mas também a gente dava treinamento para o corretor. Então isso fez com que eu não tinha mais a sala de aula, porque eu amava dar aula. Mas essa frustração de não trabalhar mais como professor, eu supria ela dando treinamento sobre os produtos de seguro para os corretores de seguro. Então assim, foi algo que eu sempre gostei muito. Essa coisa de dar treinamento, de poder dividir o conhecimento. Então assim, depois que eu fui para Seguros Unimed, isso aconteceu em 2005, depois de muitos anos na Seguros Unimed, apareceu a oportunidade de ser criada dentro da seguradora uma área voltada para treinamento do comercial, da nossa equipe comercial e dos nossos corretores. Eu já tinha uma certa experiência como origem, né, acadêmica, como professor, sempre gostei de dar treinamento, sempre fiz palestra, algumas pessoas no Brasil me conhecem, eu sempre dava palestras e treinamentos no Brasil inteiro. Então, quando surgiu essa oportunidade de criar uma área de treinamento de vendas, o diretor comercial me convidou para criar essa área, para treinar e desenvolver especificamente o nosso time comercial interno da seguradora, mas também
treinar ou viabilizar os treinamentos voltados para os nossos corretores. Então foi assim que eu fui parar na academia de vendas. Na verdade foi uma área dentro da Seguros Unimed que nós criamos. Então assim, existia a área de treinamento. Tem quanto tempo? A área tem 8 anos de criada na seguradora. Sempre se aperfeiçoando, né, cara? Sempre se aperfeiçoando, porque assim, à medida que a tecnologia, à medida que as coisas vão se desenvolvendo, a gente precisa ir se atualizando. E outra coisa, Leandro, a gente vai ampliando também o nosso leque de oportunidades, cara, sabe? De treinar, desenvolver, você é um professor... Reciclar, eu falo muito sobre reciclagem, cara. A gente tem costume de não se reciclar. A gente acha que fez ali o treinamento que a gente já conhece, mas a gente precisa estar sempre se reciclando, a gente precisa estar se atualizando, então a gente precisa estar sempre lendo, sempre tem alguma coisa nova, né, Leandro? Sim. E mesmo que seja algo que a gente já viu, quando a gente vai ler hoje, pela nossa vivência, né, pela nossa experiência, a gente acaba tendo uma visão completamente diferente, né? E você falou que começou em 97 na área comercial, né? Isso. E eu comecei no ramo de seguros em 2002. A minha mãe vendia plano de saúde. Eu sou oriundo do plano de saúde. Hoje eu faço todos os meus treinamentos voltados para a questão da saúde suplementar. E foi um marco regulatório ali de 98 para 99 que veio a Lei 9656, né? E dali para frente foi criado a ANS, que é o órgão que regulamenta os planos de saúde. E eu sempre falo para o corretor que antes da Lei 9656, o corretor ele era obrigatório ter SUSEP. O corretor ele era obrigatório, então você não podia comercializar plano de saúde se você não fosse um corretor SUSEPado ou se você fosse registrado em uma corretora ou registrado nas operadoras. Então naquela época a venda de plano de saúde era tudo por corretores registrados, equipe de vendas dentro das companhias. E com a Lei 9656 mudou-se isso e não foi mais necessário você ter a SUSEP, até porque foi criado a ANS, então você não teria nenhum vínculo ali, então o corretor ele passou a ser um autônomo. E eu sempre falo para todo mundo, cara, qual que é a maior perda nessa mudança? Né? Todo mundo fala um monte de coisa, mas ninguém fala o que eu sempre achei, que é o treinamento. Exatamente. Como você mesmo disse, desde 97 você faz treinamentos internos e quando a pessoa estava dentro da companhia, você tem treinamento e reciclagem o tempo inteiro, né? E existe pro corretor e você faz também para os colaboradores. E quando a gente teve essa mudança, passou-se a não ter tanto treinamento. E quando você tinha ali o vendedor interno, se chegasse um cara, foi contratado um cara novo, ele tinha toda uma jornada dentro da companhia para depois começar a vender e existia reciclagem. E quando a gente fez essa mudança no nosso cenário de plano de saúde, começou a entrar muita gente de fora, muito autônomo, que não tinha ali um desenvolvimento correto para iniciar a venda de plano de saúde e posterior a isso, ele tinha dificuldades de buscar treinamento, né? Então, por isso que o corretor, por muito tempo, ele foi tido ali como picareta, né? Qualquer pessoa vende, ele não era visto como um profissional. Mudou agora, cara, tá totalmente diferente e espero que mude cada vez mais e que nós tenhamos a ideia de que o desenvolvimento, a reciclagem, o treinamento, ele é importante. E as companhias já sabem disso e as corretoras também, e o próprio corretor, né? E os colaboradores, cara. Então é um ponto que eu sempre gosto de destacar, cara. A maior perda pro ramo de saúde foi o desenvolvimento, porque você tinha sempre aquilo e você passou a não ter mais. E tem uma coisa assim, Leandro, que é extremamente importante quando você investe em treinamento, né? Assim, eu falo mercado de uma forma geral, não só as seguradoras, mas também o mercado de corretor de seguros. A gente passa a ter dentro do nosso mercado mais oferta de mão de obra especializada. Sim. Porque o que é que acontece? Quando a gente não treina, quando a gente não capacita, a gente não investe no treinamento, na hora que uma seguradora ou que uma corretora de seguros precisa de uma mão de obra especializada que conheça sobre o mercado, que conheça sobre seguros, ela vai ter dificuldade. Então, à medida que a gente vai investindo, que todo mundo investe, a gente vai colocando no mercado várias pessoas, né? A gente tem muitas pessoas que conhecem. Então, muitas vezes hoje, as seguradoras, eu vejo isso, até na seguradora que eu trabalho, às vezes ter que contratar uma pessoa que conhece muito pouco ou quase nada a respeito de seguros. Porque a gente não tem uma oferta no mercado, a gente não tem uma disponibilidade no mercado de pessoas que realmente conheçam de seguros. Então, assim, investir em treinamento... Para mim, treinamento é investimento. Alguém pode até dizer, Luiz é suspeito para falar disso, porque ele é gerente de uma área de treinamento. Mas, assim,
eu falo com muito entusiasmo, sabe, Leandro? Sim. Sobre a questão do treinamento. Não é só porque eu sou gestor, não é só porque eu tenho uma formação acadêmica como professor de história, mas também sou formado em administração, em marketing, em gestão de vendas. Eu tenho outras graduações e pós também. Mas, assim, porque é uma coisa assim que eu acredito. Sabe, o treinamento, a capacitação, o desenvolvimento, a pessoa conhecer a fundo o negócio e as peculiaridades daquilo que ela está comercializando. Então, assim, eu não concebo, não entra na minha cabeça eu vender alguma coisa que eu não conheça profundamente. E quando a gente fala de seguros, você sabe muito bem disso, além de ser corretor de seguros, você também é um professor, é muitas nuances. Sim. São muitas coisas assim que a gente precisa entender para fazer uma venda bem feita. Sim. Para que o cliente tenha segurança daquilo que ele está comprando. E o cliente vai se sentir seguro a respeito daquilo que ele está comprando se a pessoa que está vendendo, ela demonstra que ela tem conhecimento sobre aquilo ali. Ela sabe todas as respostas, ou pelo menos a maioria. E aquilo que ela não souber, ela vai buscar saber e vai responder. Mas demonstrar que conhece o negócio. E isso é através de treinamento, de desenvolvimento. E eu também acredito no autodesenvolvimento, sabe, Leandro? Assim, as informações hoje, como eu falei, de podcast, de vídeos, podcasts como esse que a gente está fazendo, aulas que o Sincor promove e outras instituições do nosso mercado. Então, assim, os meios, os mecanismos da gente absorver as informações, eles são amplos, sabe? E diversos. Sim. É um livro, é um artigo, é uma revista, é um vídeo, é um programa de TV, é um podcast. Então, assim, eu não gosto de ler. E antigamente a gente só ficava assistindo TV, né, cara? E agora você tem a oportunidade de se desenvolver. A gente não tinha isso antes. Exatamente. Né? Então, de repente, se você vai assistir ali um programa, um Faustão, sei lá, alguma coisa que antigamente era muito tradicional e tudo bem, você tem a opção, você tem escolha de não ver aquilo e ver algo que você possa se desenvolver. Exato. E sabe uma coisa que eu aprendi? Vê se você concorda, né? Eu aprendi que só tem 2 tipos de pessoas que não vendem. Só 2 tipos. São 2 tipos de pessoas que não vendem, né? A que não confia no produto ou no serviço e a que não confia nela. Sim. A que não confia no produto ou no serviço, falta conhecimento. Então ela tem que se aprofundar. Eu tenho uma frase que eu falo para os corretores de plano de saúde, que eu falo que plano de saúde se vende no detalhe. Quanto mais detalhe você souber, mais você vai vender. Então, se você não confia no produto, é porque te falta conhecimento. Então você tem que se aprofundar. Mas quando você não confia em você, te falta autoconhecimento. É verdade. E aí eu li num livro, chama O Milagre da Manhã. Não sei se você já assistiu. Não, se você já assistiu, se você já tá falando de você já leu esse livro O Milagre da Manhã, que na página 49 ele fala. Que Nossa, sabe até a página. Cara, porque essa frase me tocou. E todo mundo fala assim, fala uma frase. Eu falo sempre a mesma. O seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Nossa, ou seja, exatamente, porque não tem como você ter um sucesso nível 10 se o seu nível de desenvolvimento pessoal for nível 2. Eles são um paralelo, né? Ou seja, quanto mais você se desenvolve, mais sucesso você vai tendo. Não dá pra você ser... A não ser que você ganhe na loteria, né? É verdade. E assim, juntando essa frase que você falou, né? Que a pessoa não confia no produto, ela não confia nela. Não tem outro jeito de não vender. E se ela não confia no produto? Se ela não confia nela, ela não vai nem oferecer. Exatamente. E eu falo porque eu passei por isso. E às vezes eu chegava e falava assim, cara, vou falar com o diretor da empresa. E eu não conseguia. Eu conseguia falar com os funcionários, mas não conseguia falar com o diretor. Eu não conseguia fazer uma venda grande. Eu não conseguia poder falar em público. Isso é porque eu não confiava em mim. E aonde que eu fui procurar... onde que eu fui buscar ali um desenvolvimento, né, para poder lidar com isso? No autodesenvolvimento, em mim. E isso envolve podcasts, livros, estudos, mentorias. E aí você vai entendendo como funciona, porque tudo um pouco é voltado para o seu comportamento, para a sua mentalidade. Tem muita coisa travada dentro da gente, não tem como destravar tudo, que a gente vai aos poucos entendendo como que funciona. Tudo tem um contexto e você vai se desenvolvendo, cara. Isso te destrava, isso te coloca no jogo. Isso que você está falando, Leandro, me trouxe aqui agora, né, me ocorreu aqui de comentar uma coisa. Tem uma filosofia, eu gosto muito de filosofia, formada em história, né? Você falou que você gosta muito do estoicismo. Estoicismo, a filosofia estoica. Eu nunca li, cara, mas eu vou... Procurar, dá uma lida. Tem 3 grandes autores da filosofia estoica. Marco Aurélio, que foi imperador de Roma,
tem um livro chamado Meditações, que na verdade ele nunca escreveu Alexandre um o Grande não, né? Não. É o Marco Aurélio. Marco não, porque eu gosto do Alexandre o Grande, ele tem ali os livros dele, né? Eu não li ainda, mas meu irmão leu, ele fala muito sobre questão de estratégia, cara, que era um cara totalmente estrategista. O Marco Aurélio escreveu... Na verdade, ele fez umas memórias para ele, né? Que depois editaram um livro chamado Meditações, que são os pensamentos dele, é fantástico. O outro autor é o Epiteto, que escreveu o livro A Arte da Vida, que também são os pensamentos dele, o que ele falou, e o principal é o Sêneca, que escreveu muitos livros. E dentro do estoicismo se fala uma coisa, um dos pilares do estoicismo diz o seguinte, que você tem que ter o entendimento que há coisas que estão sob o seu controle e tem coisas que não estão sob o seu controle. Inclusive eu tenho tatuado a Prece da Serenidade, que fala muito bem sobre isso. Você tem que ter consciência do que está sob o seu controle e do que não está sob o seu controle. E o principal, saber a diferença entre as duas coisas. Mas eu quero trazer isso para falar o seguinte, em vendas, isso tem tudo a ver. Tudo mesmo. Porque dentro do processo de vendas, que na minha opinião é uma ciência, venda não é sorte, não dá para você sair vendendo assim de qualquer forma. Você falou muito bem a questão do preparo, do desenvolvimento, do treinamento. Então a gente tem que estar capacitado, porque a gente precisa acreditar no produto e a gente precisa acreditar na gente. Mas a gente precisa ter uma consciência de uma coisa. No processo de vendas, tem coisa que está sob o meu controle e tem coisa que não está. Então a gente está falando aqui para o corretor de seguros. Então, por exemplo, definir o preço do seguro depende da seguradora, não depende do corretor de seguros. Ele vai pedir para a seguradora para precificar e vai passar as informações. Então, o que é que está dentro do meu controle? Eu estar preparado. Eu conhecer o produto que eu estou comercializando. Está sob o meu controle conhecer o cliente. Sabe? Quem é o cliente? Quem é o cliente que eu estou prospectando? Se é uma pessoa jurídica, você que vende muito seguro-saúde ou plano de saúde, qual a empresa que você está visitando? É uma empresa de serviço, é uma empresa de comércio, é uma transportadora. Então, para você adequar o seguro que você está vendendo ao negócio. Então, assim, a gente precisa conhecer o cliente. Se é um cliente pessoa física, é casado, é solteiro, é solteira ou é solteiro. Cada detalhe influencia. Claro, então a gente precisa conhecer o cliente. E conhecer o cliente está sob o meu controle. Está sob o meu controle eu conhecer o produto que eu estou oferecendo. Eu saber quais são os benefícios. Então, para isso eu tenho que estudar, eu tenho que fazer treinamento, eu preciso buscar informações. E hoje, Leandro, assim... Quando eu comecei, eu falei que comecei a trabalhar com seguros em 1990, as informações eram escassas. Você precisava perguntar tudo para o cliente. Hoje, com as redes sociais, com o advento da tecnologia, as pessoas abrem muito, né, a sua vida, né, compartilham, né, gostam de compartilhar. Você consegue saber se a pessoa é casada, se é solteiro, se tem filho, tipo, onde mora, o carro que tem. Eu brinco que se você fala para o cliente ali, você acha que não, o corretor acha que não, mas se você passa para o cliente seu nome, a corretora, o seu telefone, seu e-mail, o cara te acha na internet. Acha? E às vezes não, ele quer ver com quem que ele está fazendo negócio. Exatamente. Muitos clientes, eles querem ver com quem que eles estão fazendo negócio. Exatamente, então ele vai pesquisar. Então as informações estão abertas, não só para o seu cliente, mas para você como corretor. Então isso é algo que está sob o seu controle. Então a gente tem que se ocupar, a gente tem que se apegar sobre o que está sob o meu controle. Sim. Então assim, uma das coisas que está sob o meu controle é o meu autodesenvolvimento. Então, eu estudar os produtos da seguradora que eu tenho parceria, eu procurar saber quem é o meu cliente, isso está sob o meu controle. O que não está sob o meu controle? A decisão é do cliente. Então, assim, eu tenho uma amiga que é consultora, que ela faz uma analogia com arco e flecha. Porque é o seguinte, na hora que você... O que é que está sob o seu controle? Você treinar, você utilizar um excelente equipamento de arco e flecha, sabe, ver se o vento está favorável para você lançar a flecha, tudo isso está sob o seu controle, né? Você ter a melhor técnica, você treinar. Mas, meu amigo, depois que você solta a flecha, que ela tá não adianta soprar, não adianta torcer. Até ela chegar lá, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode ver que pode ser que bater uma rajada de vento na hora. De vento na hora e você não tem como controlar o vento. Você vai esperar o melhor momento. Uma hora que não esteja ventando para você soltar. Mas depois que você soltar, meu amigo, se vier uma rajada de vento, você não tem mais o que fazer. Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento em vendas do que é que está sob o meu controle. Cara, falou e como a gente falou muito aqui sobre treinamento e desenvolvimento, isso é algo que está sob o nosso controle.
A gente se desenvolver, a gente conhecer o produto, a gente participar de treinamento, a gente procurar saber os produtos que a gente comercializa, como é que ele está posicionado, como é que ele está, se a gente está bem, isso está sob o meu controle. Mas depois que eu entreguei a proposta para o cliente, ali a decisão é como eu soltar a flecha. Então, assim... A decisão é dele. A decisão é dele. O que cabe a mim está sob o meu controle, eu dar o máximo de informações para ajudá-lo a melhor tomada de decisão. Ô, Carol, tem mais uma caneta aí? Que acabou essa aqui. Pega aí na minha bolsa. Eu gosto de escrever, cara. Você já tá falando, eu já tô com a cabeça a mil. Tá na bolsa da frente. O que você falou tem muito a ver, tem um exercício muito bom para isso. Não sei se você já ouviu falar da análise SWOT. Sim. Que é a fofa, né? O que ele fala? Ele fala que você tem que ter as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E as forças e as fraquezas, elas estão sob o meu controle. Sobre o seu controle. E as oportunidades e as ameaças não estão sob o seu controle. E é um exercício que eu falo para todo mundo. Parece um exercíciozinho besta. Você faz uma cruz num papel e escreve quais são as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E isso você pode estender não só para sua corretora, para sua administração, mas você pode estender também para uma equipe, para um departamento. E dentro desse pequeno exercício, que parece muito besta, você consegue ter uma noção muito boa do que você pode trazer das suas forças para poder combater as ameaças, para poder buscar oportunidades, das suas fraquezas para você poder se desenvolver mais. É um exercício que nós fazemos na corretora com frequência e eu fui um desses caras que estudava e não colocava em prática. E a análise SWOT é uma das coisas que a gente sempre coloca em prática, cara. Sempre coloca. Então, assim... isso aí que você está trazendo... Não funciona. E isso entra dentro do que eu te falei. Isso não dá para fazer no horário de trabalho. Não. Você tem que fazer depois. Sim. Né? Depois você pode trazer para a equipe alguma coisa. Mas, cara, você tem que pensar. E no dia a dia, esse negócio aqui do lado aqui, cara, é tocando, é gritando, é falando, esperneando, você não consegue às vezes. E assim, Leandro, eu penso que mesmo durante ali seu horário de trabalho, você parar para fazer isso faz parte do seu trabalho. E a gente precisa dedicar um tempo durante o nosso horário de trabalho. Eu falo isso muito para a nossa equipe interna na seguradora. A gente precisa dedicar um tempo da semana, um tempo do nosso horário de trabalho para o nosso autodesenvolvimento, para a gente parar, se atualizar sobre o que mudou nos nossos produtos, nos nossos processos, sabe, na nossa metodologia, a gente ler, a gente se desenvolver, porque no final das contas, isso vai nos trazer um ganho muito grande. Porque quando a gente tem uma estratégia, e aí eu volto a falar que a venda é uma ciência, uma venda é um processo, se a gente tem um processo muito bem definido, se a gente conhece muito bem esse processo, a gente coloca em prática, a gente vai ter muito mais produtividade. Ou seja, a gente vai conseguir melhores resultados com menor esforço. Porque a gente tem uma estratégia. Ou seja, você falou aí da análise de SWOT. Então, isso vai te dar um mapa. Dentre muitas outras que tem, né? Exatamente. Então, assim, vai te trazer oportunidades de você falar, poxa, eu vou trabalhar dessa forma. Então, assim, você acaba obtendo muito mais resultado sem precisar fazer tanto esforço. Sabe, a gente precisa parar para pensar, a gente precisa dedicar um tempo a esse desenvolvimento, a estudar, a ler, a procurar saber quais são os melhores mecanismos, quais são os melhores processos, de que forma a gente pode encurtar o caminho ali, sabe? É necessária essa ciência. Eu acredito muito nisso, sabe? Que é extremamente importante. Ô Luiz, e você falou que o departamento de vendas tem 8 anos. Né, da academia de vendas. E o que você acha que é o maior desafio que vocês enfrentam para desenvolver o corretor? ou outros, né? Ou outros, se você quiser. Leandro, eu acho que o maior desafio é tudo que a gente já falou aqui, inclusive essa semana. Você acha que tem a ver o corretor, Eu acho que o corretor ele é meio resistente. Eu vou te falar uma coisa... Muitas vezes. Eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Eu não coloco o corretor de seguros, não. Eu acho que essa semana eu fiz uma entrevista para uma universidade para falar sobre questão de cultura do aprendizagem. E eles me fizeram uma pergunta semelhante à sua. Eu acho que é muito da cultura da nossa sociedade e de não estudar, de não se desenvolver. Eu acho que é igual eu estava falando, você acaba lá o colegial, faz uma... Dali, acha que você arrumou um emprego, acabou. Acabou, exatamente. Então, assim, eu não trago, assim, não falo, o corretor, é o nosso mercado segurador. Isso acontece em todos os mercados no Brasil, porque eu entendo, porque eu vejo outras áreas dentro da empresa.
Então, assim, a gente tem a nossa área comercial, a área voltada ao seguro, mas a gente tem outras áreas dentro da empresa e a gente sente a mesma dificuldade. Então, assim, eu acho que vem muito da nossa cultura, sabe? Da cultura do nosso país, a nossa cultura latina, que muitas vezes não vê no aprendizado, não vê no desenvolvimento a oportunidade que ela vai ter, sabe? De melhoria, de crescimento de carreira e etc. Infelizmente, não é a maioria que tem esse entendimento, é a minoria. Então, assim, é obviamente que a gente está na mesma sociedade, a gente está no mesmo país. Então, isso acaba refletindo no nosso mercado segurador. Na minha opinião, tá? Seja dentro de uma seguradora, seja até entre os corretores de seguros. Então, assim, eu não acho porque é corretor, porque é do mercado segurador, não. Eu acho que é da nossa cultura. Então, respondendo bem diretamente a sua pergunta, o nosso maior desafio é o engajamento. É a participação. Então, com a pandemia, a gente começou a fazer muito treinamento, fazer muitas coisas online. Aí você olha lá, tem 100 pessoas na sala. Na plataforma. Das 100, só tem 15 com a câmera aberta. Isso, Leandro, até vou fazer aqui uma brincadeira. Acaba que nem é uma videoaula, é quase um podcast. Porque só tem gente ouvindo. Ninguém tá ali, você não vê o vídeo da pessoa. E muitas dessas pessoas, Leandro, assim, eu falo isso, cara, sem a menor preocupação de estar pecando. Boa parte dessas pessoas não estão de fato ali. Elas estão com outras telas abertas, respondendo um e-mail, elas estão olhando outra coisa no celular. Então, assim, engajar, fazer com que as pessoas se engajem. Eu não vou dizer que 100% delas, mas que a maioria se engaje, que a maioria esteja de fato ali. Esse é o maior desafio da gente de uma área de treinamento. E seja de venda, seja de outras áreas também, tá? Eu tenho muitos amigos aqui em São Paulo e no Brasil que trabalham em empresas que, na área de treinamento, ou são fornecedores, são pessoas que dão palestra, que dão treinamentos online, seja presencial, e todo mundo fala a mesma coisa. O grande desafio é a gente conseguir engajar as pessoas, fazer com que as pessoas de fato estejam ali. Cara, desligar o celular é um desafio, né? Esse negócio atrapalha. Então, eu concordo plenamente com você e eu consumo, né, produtos online, eu falo, cara, até quando eu vou fazer algum treinamento, eu fico lá na corretora para poder não me distrair também em casa, o ambiente também ajuda nessa parte, mas nada melhor do que o presencial, né? O presencial, ele te leva para um outro nível, você tem uma absorção muito melhor e ele engaja muito melhor, né? Eu até brinco lá, às vezes lá com a minha equipe, né? Eu digo assim, no online você vai lá, desliga a câmera, eu não estou te vendo. E no presencial você vai fazer o quê? Levar um saco de lixo preto e vai vestir ele na cabeça para a gente não te ver e você não ver a gente. Não tem jeito. Você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Sabe, você tem que estar lá. Mas assim, ao mesmo tempo, a tecnologia, o online, ele facilitou muita coisa. Eu trabalho não vai generalizar e dizer que nem para muita gente serve, né? Mas sim, a gente entende que... porque aproxima, né, Leandro? Hoje você é professor, você consegue dar aula para o Brasil inteiro. E as pessoas não precisam se deslocar até São Paulo para assistir sua aula, que seria num presencial. Eu trabalho numa seguradora, que é uma seguradora nacional. A Seguros Unimed, a gente tem funcionários no Brasil inteiro. Eu não posso, a todo momento, trazer todo mundo do Brasil para São Paulo para fazer um treinamento de um produto que foi lançado ou de uma mudança. A gente chama o pessoal no online e faz esse lançamento, faz esse treinamento. Mas, assim, garantir o engajamento, que as pessoas, de fato, estão absorvendo o conhecimento que está sendo dado, isso a gente não tem como garantir. É um facilitador. Hoje você consegue fazer uma pós-graduação ou uma MBA de uma universidade de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Manaus, de Recife, de Belo Horizonte, estando aqui em São Paulo. Então, assim, cabe a cada pessoa, aí eu volto ao que eu falei um pouco atrás da filosofia estoica, cabe a pessoa entender que está sob o controle dela o autodesenvolvimento. Ela ter essa consciência e que quanto mais conhecimento ela tiver, uma melhor venda e mais clientes ela vai ter, porque ela vai passar mais segurança. E a gente estava até falando aqui um pouquinho nos bastidores, né, que eu finalizei ontem, né, um curso, eu até hoje ainda tenho dificuldade da galera me chamar de professor, mas eu tô muito feliz nessa nova fase, né, de dar aula. E quando a gente finalizou o curso, eu tive a honra aqui de ter uma pessoa do próprio Syncor, né, que fez o meu curso e é corretor, também gostou bastante. Ele estava aqui, a gente batendo um papo, né, e ele falando de angariar novos clientes, né, então como o curso foi de saúde, ele trabalha com auto, e eu falei que a gente tem dentro da corretora um processo muito engajado em relação
a cross-selling. Então, quando a gente fala de cross-selling para o corretor, né, não é só ligar, não é só falar, não é só... e a gente tem tido ali, né, dentro do nosso processo, a visita como um dos pilares e o que mais traz negócio. Outros negócios, né, no cross-selling. Por quê? Porque a gente leva uma pessoa para visitar uma empresa que tem saúde conosco, uma empresa que tem um seguro empresarial. Nesse bate-papo e nessa visita, as pessoas adoram receber pessoas, bate um papo, toma um café, dá risada, né, fala sobre diversos assuntos, e ali, cara, por incrível que pareça, a gente tem um número muito grande, em torno de 2, 3 seguros toda vez que ela volta com 2, 3 seguros a mais para a gente poder cotar ou aguardar o momento certo, né, a renovação é em outubro, novembro, e a gente já saber qual que é o melhor momento. Cara, como engaja o presencial? A visita pra gente tem sido um diferencial nisso. Você provavelmente ainda era uma criança, não tinha começado, 8 anos, né? Não vou nem perguntar a idade, né? Mas ali, quando eu comecei a trabalhar no mercado segurador, o corretor, ele colocava o endereço dele... É esporte? Né? Você torce pro esporte? Não, você gosta de futebol? Santa Cruz. Santa Cruz. Que vergonha. Santa Cruz tá sem divisão. Tá sofrendo. Muito. Não, a gente não tá sofrendo porque o time não tá disputando nada, né? Ficou sem divisão, ficou sem série, né? É um time fora de série, né? Então, assim, aí a gente não tá sofrendo, não tá jogando, a gente não sofre, né? Tá lá parado, teve que dispensar os jogadores, quase todo mundo lá. Situação. Vai melhorar. Vai. Pelo menos já se classificou pra Série D de 2025, né? Se ficou bem colocado no Campeonato Pernambucano, ano que vem, pelo menos, a gente vai ter calendário, né? Vai dar certo. Esse ano a coisa tá complicada. Mas, assim, o corretor de seguros, ele pegava a pólice de seguro, por exemplo, de automóvel, ele colocava dentro do envelope dele, preparava todo aquele kit do corretor e ele ia entregar pessoalmente para o cliente. Então, era uma oportunidade dele ter contato, tirar as dúvidas sobre o seguro do automóvel que aquele cliente, os corretores antigos que estão nos assistindo, que vai ver aqui esse podcast, né? Então, vai lembrar. A maioria, ou quase todos, faziam isso. Eles colocavam no envelope dele, colocavam um cartão, e era o momento dele ter um papo com esse cliente, né? Oferecer outros seguros, tirar uma dúvida sobre o seguro do automóvel que o segurado tinha acabado de renovar, e era um momento de contato. Hoje é tudo online. Então, hoje você manda um PDF pro cara. Hoje parabéns, um PDF. Feliz aniversário. Você manda pelo WhatsApp, né? O meu seguro de automóvel, a corretora me manda lá a pólice, me manda as informações pelo WhatsApp. E assim, manda o usuário e senha para eu entrar no site da seguradora para eu baixar, às vezes, né? A pólice, o cartão da assistência 24 horas e etc. Então, assim, esse contato é importante, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco disso, mas eu tenho percebido, Leandro, que um certo movimento de se voltar um pouco esse contato mais pessoal, sabe? Acho que isso é bem importante, é bem Fala daquele detalhe que uma amiga sua falou, que o futuro... Ah, sim, é uma consultora, uma amiga nossa. Eu achei muito interessante porque faz sentido. Há 7 anos atrás, antes da pandemia, alguns 2 anos antes da pandemia, ela chegou para mim e falou assim: Luiz, você sabe qual vai ser o grande diferencial do profissional do futuro? Vai ser aquele profissional que entende de pessoas, aquele profissional que sabe se relacionar com pessoas, porque hoje, nesse mundo da tecnologia, a gente está perdendo um pouco disso. Tá perdendo. E aí, como eu te falei nos bastidores, até no aniversário de uma pessoa próxima da família, né? O pai, a mãe, o irmão, o pessoal manda um WhatsApp, aí o colega até falou, né? Então, um manda o WhatsApp e os outros vêm atrás, só copiando. Fica esperando o primeiro. O primeiro mandar. Copia e cola. Daqui a pouco o pessoal, inclusive, não se dá nenhum trabalho dizer feliz aniversário, coloca idem. E vai colocar. Então, assim, a gente acaba perdendo esse contato humano. E essa consultora falou isso para mim. O grande diferencial do profissional do futuro vai ser saber se relacionar com pessoas, saber falar com pessoas e se relacionar com pessoas. E a gente tem percebido muito isso. Então, esse movimento que você falou, essa indicação que você deu para os seus alunos de que, poxa, marca um café com o seu cliente, deixa ele te ver. Quer vender mais plano de saúde? Vai lá e oferece pro cara. Exatamente. E a gente toma... Desculpa te interromper. A gente tem que tomar muito cuidado, Leandro, porque assim, ontem eu fui fazer uma reunião com uma colega da empresa e a gente marcou a reunião online. A gente nem se preocupa de perguntar mais, você vai estar nesse horário, nesse dia aqui na empresa, para você tomar um café, para você conversar com uma pessoa, você já vai no automático, já vai lá no Google, marca a agenda. Quando eu entrei no Meet para fazer a reunião com ela, vi que ela estava na empresa. Eu falei, poxa,
colega, você está aqui na empresa? Ela falou, tô. Eu digo, pô, então vou desligar aqui, tô indo aí na sua mesa para falar com você. Então, se a gente não tomar cuidado com isso, daqui a pouco o colega está sentado do lado, a gente está aqui numa reunião online com a pessoa e a gente vai perdendo esse contato humano, né? Isso é muito importante. Tem uma venda que eu fiz, né, uma vez, para a galera da World Tennis. E aí eu fui lá, fechei o plano de saúde, fui visitar e falei de outros ramos. Eu tenho muito esse hábito de trazer mais negócios. E ela falou, não, a gente pode fazer o seguro de carro. Ela falou, inclusive eu nem conheço meu corretor. Aí eu dei risada na hora que ela falou assim, ele nem tem foto, olha aqui, ó, se eu ver ele na rua, eu não sei nem quem é. Aí ela abriu o WhatsApp, foi lá, colocou no corretor e tava só lá a foto da corretora, né? O símbolo da corretora lá. E ela falou, se eu ver ele na rua, eu não sei nem quem é. Então você vê, né? A que nível estamos chegando. Inclusive lá na corretora, a gente tinha essa parte da foto. O corretor, eu falei, cara, não, todo mundo tem que ter foto. A pessoa tem que falar com um humano. Tem que sentir, pelo menos com uma foto, que o cara é um humano, cara. Desde um WhatsApp simples, que você põe uma foto de uma pessoa, já muda o olhar de quem tá do outro lado. Exatamente. A gente tem que humanizar as relações, né? Sim. E se a gente não tomar cuidado, Leandro, assim, os processos, se eles ficarem muito mecânicos, ele vai acabar sendo substituído por um robô. Então tá aí a inteligência artificial, que é uma tecnologia assim que está crescendo muito, as pessoas estão buscando muito. Eu, como profissional de uma área de treinamento, eu tenho feito uso, e aí eu te falo... Ajuda, né? Ajuda bastante, né? Facilita, barateia um pouco as coisas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente torna a relação muito mecânica. Então, assim... E tudo igual. Teve um amigo que falou, cara, as coisas estão ficando meio igual com as da inteligência artificial. Porque... não tem criatividade, não tem emoção. Eu, por exemplo, eu peguei um serviço lá de um fornecedor e a locução, né, foi feita por uma inteligência artificial, e o que eu senti falta, Leandro, foi do entusiasmo. Então, assim, era uma comunicação que a seguradora estava fazendo de algo muito bacana que ela tinha lançado, mas a inteligência artificial, ela não dá aquele tom de emoção para dizer, poxa, olha que bacana, tal, não, sabe? É aquela voz... assim, totalmente... sempre no mesmo tom. No mesmo tom, sem colocar nenhuma emoção. Ela não muda o tom ali de que você vai ler uma frase ali que tem lá 5, 6 linhas e você quer dar, sabe, uma entonação maior em 2 palavras. Ela não faz isso. Ela fala toda a frase no mesmo tom. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar nessa pegada mecânica, sabe? Sim. E assim... isso que você falou, a pessoa não coloca nem a foto dela, então o segurado não sabe se está falando com um robô ou se está falando com uma pessoa. Foi meu. Aí amanhã o que acontece? Esse corretor pode ser substituído por inteligência artificial, porque para o segurado lá na ponta, tanto faz, eu não estou vendo uma pessoa mesmo. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar nessa pegada mecânica das coisas, porque senão daqui a pouco tem um robô fazendo o nosso trabalho. Meu filho, esses dias tava lá, o celular ali, fazendo a lição, e tirava foto, e olhava o celular e escrevia. Tirava foto, levando o celular e escrevia. Você acredita que tem uma inteligência artificial que você tira a foto da pergunta ou do... Ela responde. Ela responde, cara. Você acredita, velho? Juro por Deus. Eu até baixei aqui, eu vou falar o nome aqui pra galera se quiser aqui. É Socratic. Falei, é verdade mesmo, mas deixa eu ver. Aí tinha umas contas de matemática, uns triângulos lá, porque aí eu vou ajudar meus filhos, mas também, pô, tô enferrujado, né? Eu tenho que lembrar. Exato. Pum, bati o negócio e ela responde direitinho, cara. Ela responde com a conta e o resultado final. Falei, que nível que estamos chegando, cara. Já pensou? E o grande perigo... O estudante é um cara que tá usando muito isso daí, né? Então, o grande perigo que eu vejo nisso, Leandro, é a gente não entrar numa preguiça de pensar. Tá demais. Sabe? Porque assim, tem algo que pensa por mim, tem algo que responde por mim. Para que eu vou estudar? Para que eu vou ler se tem algo fazendo por mim? Então, assim, o cérebro é algo que precisa ser desenvolvido. Se ele não for bem utilizado, ele vai ficar ali inoperante, né? Deixa eu te falar um dado, não sei se você sabia, mas eu puxei uma pesquisa no LinkedIn, que é um dado interessante. Ele fala que somente 11% dos colaboradores das empresas buscam conhecimento por conta própria, cara. Se você olha, você fala assim, caramba, 11%. Todos os 89%, isso se estende também a muitos empresários, muitos corretores, eles só buscam conhecimento quando a empresa leva até ele ou quando a operadora, a seguradora leva alguma coisa até ele. Por conta própria, ele não vai buscar.
E é um dado que me chamou muito a atenção, por quê? E às vezes eu falo até para os colaboradores, eu falo, cara, a gente não está falando aqui, às vezes o colaborador investir, né, não é um gasto, é investir, disponibilizar um tempo e investimento em conhecimento, porque ele fala, eu vou gastar mais dinheiro, eu vou deixar o cara mais rico, o dono da empresa mais rico. Não é. Eu explico para ele que você tem que focar toda vez em conhecimento na sua carreira. A sua carreira, ela está em jogo ali. Então você tem que absorver isso como um conhecimento para você, um crescimento para você, e que aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, você vai conseguir dispor, né, de um bom relacionamento, de um bom desenvolvimento. Você vai ser diferente, né? Você trazer isso para você. Então eu vou até te mandar depois dessa pesquisa, que acho que é legal. Você que trabalha também com os colaboradores, que somente 11% focam em desenvolvimento pessoal por si só. E o que eu falo é que é um número alarmante, né, de um alerta, porque as pessoas ainda realmente não buscam, fica esperando muito as empresas, o que não tira essa obrigação, né, porque você tem que realmente fornecer, você tem que também estar preocupado com isso, mas o colaborador, ele pode aumentar a performance dele buscando um conhecimento, e a performance dele vai ser boa em qualquer lugar que ele tiver, cara. E é aquela coisa, né, Leandro? Eu posso roubar sua roupa, seu relógio, seu carro, sua casa, mas nunca teu conhecimento. É uma riqueza, é um valor que você tem que ninguém nunca pode te roubar. E seja onde você estiver, o conhecimento vai com você, sabe? Então, assim, eu concordo contigo. O autodesenvolvimento, o autoconhecimento, a pessoa buscar estudar, para onde ela for. Ela trabalha hoje numa empresa, trabalha num segmento, ela adquire aquele conhecimento, vai para um outro lugar, vai para um outro país, aquilo todo mundo está de passagem. Eu não vou ser corretor para sempre, uma hora eu vou querer descansar, ou talvez eu vá procurar alguma outra coisa para fazer. Os colaboradores da corretora, eu falei isso lá internamente no corretor, eu falei, cara, a questão é a sua carreira, né? Talvez você esteja de passagem aqui, então para onde você for, a sua performance, o conhecimento, ele vai te ajudar, tudo que você absorver. Exatamente. O conhecimento é algo que ninguém me tira, ninguém tira de você, não tira de ninguém. Então, assim, é uma riqueza. É uma riqueza. É uma riqueza. E sabe uma coisa que eu falo pro corretor também? Eu fui muito tempo aquele corretor que ficava atrás da mesa, sozinho. O corretor já é solitário, né? Reclamando. Esses caras aí, os caras ali... os caras, tudo a mesma coisa, né? E eu não saía de trás da mesa, eu não me relacionava. E um dos pontos que mais acelerou o meu crescimento foi conversar com outros corretores. Então eu falo que hoje, não só o Syncor, mas um clube dos corretores, uma união dos corretores, existem muitos eventos para corretores. Você se relacionar, você sair de trás, você, além de estar com corretores, você vai ter a oportunidade de conversar com os diretores das operadoras, os gerentes, os gestores. Eu falo pra galera, cara, você quer conversar com o diretor da Porto? Vai no evento do Clube dos Corretores, vai no evento do Syncor, vai num evento da União dos Corretores. Sempre tem alguém das seguradoras lá. E você pode ali, além de compartilhar talvez uma dor ou buscar um feedback, você pode fazer um relacionamento, você pode criar acessos, né? Porque o pessoal fala, mas o meu gestor não me ajuda em nada. Eu falei, se você não sair de trás da mesa, às vezes você não vai conhecer alguém acima do gestor. O gestor está no papel dele, ele tem o limite dele, e eu falo que os gestores eles são muito sobrecarregados, eles fazem milagres, né? Então hoje, essa parte de network pro corretor, ela é importantíssima para o crescimento. E a gente trabalha no mercado muito relacional, né? Assim, que é muito de relacionamento, né? É isso aí. A gente se relacionar com no caso dos corretores de seguros, se relacionar com as seguradoras, os corretores se relacionar entre si, trocar informações, trocar melhores práticas, não só dentro do seu estado, mas às vezes você está aqui em São Paulo, tem alguém lá em Recife, ou em Belo Horizonte, ou em Cuiabá, ou em Porto Alegre, que tem uma prática interessante. Então, quando você vai nesses eventos nacionais, conversar com as pessoas, ouvi-las, e de repente, caramba, eu nunca tinha parado para pensar em trabalhar dentro desse formato e ver novas formas, né, de trabalhar. Relacionamento é extremamente importante dentro do nosso mercado. É o benchmark, né? Você vai falar de uma dor, aí você fala, o cara faz desse jeito, que legal, ser corretores de fora, né? Inclusive, aproveitando, vai ter o Congresso dos Corretores esse ano, né, no Rio de Janeiro, pela Finacor. Você que é associado do Syncor tem desconto, entra lá no Syncor. E é uma dos maiores eventos, como o Conec, né? O Conec acontece a cada 2 anos e nesse intervalo nós temos um congresso de corretores. E esse congresso é muito legal aí sim, dentro desse congresso vai estar lá os diretores, vai estar os gerentes, vai estar os supervisores, vai estar toda a galera das seguradoras, né? Sim, é uma oportunidade de você ouvir palestras, saber de novidades, né? Tendência, de prática, né? de tendências, para onde o mercado está indo e fortalecer
fortalecer a categoria, né? Fortalecer o mercado de corretor de seguros, né? Não sei se a palavra correta seria essa, né? Mas até se blindar um pouco, né? Eu sempre acredito, eu gosto daquela frase que eu vejo os corretores utilizarem, né? Seguros tem que ser com corretor de seguros, né? Às vezes tem profissionais que não são do mercado, mas se aventuram a vender, às vezes, produto que nem é seguros, né? Eu vejo, já vi muitas situações similares. Quem esse aí nunca, né? Verdade. Associação. Exatamente. Isso, poxa, não é legal, porque depois que acontece, às vezes, um sinistro, você vai reclamar para quem, né? Entendi. E a gente tem um mercado que é regulamentado, né? Que é regularizado, que tem ali uma legislação em cima dela. Então, se o nosso segurado achar, né, ou entender que um direito dele não foi atendido, ele sabe onde ele buscar, né? Ou pelo menos ele tem como brigar por isso, mas dentro de um mercado, dentro do universo que não é regulamentado. Então, assim, também uma oportunidade desse mercado, né, se unir, né, se blindar um pouco com relação a esses entrantes aí não legais. Eu tenho uma frase, eu tô criando um monte de frase agora, né? Mas uma frase que eu criei e ela me ajuda a vender todos os dias. Porque qual que é uma maior dificuldade do corretor quando o cliente pergunta para ele, mas qual que é melhor, Bradesco ou Sul América? Qual que é melhor, Unimed ou Porto? Né? Qual que é melhor? Né? E eu falo assim, que mais importante que o seguro ou plano de saúde que você contrata é o corretor que você escolhe para estar com você nessa jornada. Então, mais importante que o seguro que você contrata é o corretor, porque o corretor vai te levar para a melhor opção. Então, quando o cara fala assim, às vezes vendendo plano de saúde, o cara fala, Prevent Senior é bom? Eu falo, depende do corretor. Bradesco, cara, e esse plano da Intermédica que é bom? Eu falo, depende do corretor. Sim. Por quê? Porque o corretor, ele faz uma diferença gigantesca. E o corretor, ele tem um papel fundamental para a sustentabilidade do setor e para o bom funcionamento do produto ou do serviço que ele vai prestar. O corretor, ele tem um papel importantíssimo. Inclusive, eu estava lendo algumas matérias e que diz que hoje o seguro ele representa 6%, né, do PIB do nosso país e que até 2030 ele quer representar, né, a intenção é que com o crescimento represente 10% do PIB. Sabe o que é representar 10% do PIB? Quantas oportunidades não vão aparecer ali, cara? Sim. O corretor ele é privilegiado, ele é muito privilegiado. Eu falo que como que você está num ramo que você consegue vender o mesmo produto para o mesmo cliente todos os anos. Cara, onde você tem isso, Luiz? Onde você tem isso? É verdade. Onde você tem isso? E você pode vender mais de um produto, né? Mais de um você produto. Pode fazer o seguro de automóvel, o seguro saúde, seguro de vida, o seguro da casa dele. Se for um empresário, fazer o seguro do negócio dele. Então, assim, você tem um leque de oportunidades. Não é privilégio, não é um ramo privilegiado. É um ramo privilegiado. A gente passou pela pandemia crescendo, cara. É verdade. Olha que loucura isso. Apesar de tudo que aconteceu, o corretor, o seguro, ele conseguiu sustentar. E assim... Olha, até envolvendo na questão do Rio Grande do Sul, né, cara? Olha o que está acontecendo lá e o que as seguradoras estão fazendo para ajudar e quantos bens ali talvez vão precisar ali de algum reparo, de algo em relação ao seguro, cara. É importante você pensar nisso. Na pandemia, né, o seguro, né, a quantidade de sinistros pagos em seguro de vida ajudou muito as famílias, né? Poderia, obviamente, ter ajudado muito mais. Se a gente tivesse num país que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência da importância do seguro de vida, por exemplo. Óbvio que ninguém para pensar, nossa, vai ter uma pandemia, daqui a algum tempo vai morrer milhares de pessoas, etc. Mas, assim, seguro é para isso. Não é porque o sinistro, né? Porque o evento ele é iminente, a gente sabe que vai acontecer, mas é justamente para imprevisibilidade. Para se acontecer, a gente está preparado para isso. Por isso que ele tem um papel, né, previdenciário, da gente se prevenir Sim. com relação a alguma coisa. Mas também o que eu quero colocar com relação a isso, Leandro, assim, é também, além disso, a importância da preparação do desenvolvimento. Porque, assim, você falou, né, hoje representa 6%, né, do PIB brasileiro, vai chegar a 10%. Mas assim, as pessoas têm que estar preparadas para isso. Sim. Porque senão, se a pessoa não estiver bem preparada, se o corretor de seguros, se as seguradoras, se os profissionais de seguros não estiver preparada, não tiver conhecimento, não tiver bem desenvolvida, não estudar para isso, a oportunidade vai passar. E talvez, assim, passe para determinadas pessoas. Para quem se preparou, ele vai absorver mais. É aquela questão da oportunidade. A oportunidade, ela vai vir em um dado momento. Mas se eu não tiver preparado... Eu tinha um palestrante que eu via muito ali nos anos 90, quando eu fui para a área comercial, que é um médico, e ele falava muito assim, sorte é quando o preparo encontra oportunidade.
ou quando a oportunidade encontra preparo. Então, assim, a oportunidade ela vai vir, mas se você não tiver preparado, você não estudou, você não se desenvolveu, você não conhece, às vezes você não vai nem identificar que a oportunidade. É isso que eu ia falar, às vezes você não vai ver nem ver que ela passou. Você nem vai ver você nem vai ver que a oportunidade passou. Então, assim, eu acho interessante isso. Caramba, o PIB vai crescer pra caramba. A gente já passou momentos bem difíceis, como você citou, da pandemia, e o mercado continuou crescendo. Mas será que eu estou preparado para chegar a esses 10% do PIB? Ou será que o quanto disso eu vou participar? Sabe? Porque se eu não estiver preparado e cada vez que passa, os clientes, os segurados estão mais... tem mais conhecimento, tem mais informações que aquilo que você falou pouco tempo atrás. Eu vou lá oferecer, o cara vai... quem é o Leandro? Quem é essa corretora? O que é que ele faz? Quem são os clientes? E as informações estão acessíveis. Então, hoje, os nossos clientes, eu sei que é um clichê falar isso, mas a informação está cada vez mais próxima dele. Está mais à mão dele, literalmente, né? Que ele pega o celular e vai dar uma olhada. Então, assim, a gente precisa estar preparado para isso, senão a oportunidade vai passar e a gente vai só olhar. E aquela pessoa que estiver preparada, a gente vai dizer, poxa, veio aqui a oportunidade, eu não estava preparado, o Leandro estava, e o Leandro foi quem pegou essa oportunidade. Uma vez um cliente falou para mim, mas você é corretor mesmo? Aí eu falei, sou. Peguei aqui, ó, e mostrei minha carteirinha da SUSEP. Olha que ponto que a gente chega, né? Porque o cara, ele quer ter segurança no que ele tá fazendo, né? Exatamente. Ele quer saber de que ele tá comprando, se a pessoa realmente está habilitada, né? Nunca tinha usado, nunca tinha usado. Então o cara às vezes falou, mas você é corretor mesmo? Tipo, aí eu falei, não, eu sou corretor, sou zepado, habilitado. Ele fez assim, eu falei, quer ver? Pá, mostrei. Então, assim, a pessoa tem que estar, o profissional da área de seguros, ele tem que estar bem preparado. E depois, não adianta ficar reclamando, sabe? Dizer assim, porque eu não tenho sorte, ficar atrás da mesa do escritório, porque os negócios estão difíceis, os negócios estão ruins. Mas, assim, se o mercado está crescendo, alguém está absorvendo. Então, assim, não adianta eu reclamar. Se eu dissesse assim, caramba, o negócio está difícil, está ruim, e o mercado estivesse andando para trás, estivesse diminuindo, mas como você bem falou, o mercado está crescendo, e eu não estou vendendo, eu não estou crescendo... Alguém tá. Alguém tá. Então, assim, será que o problema... Aí eu volto àquele... Será que é o que está sob meu controle, eu não estou, sabe? Não estou trabalhando bem isso aí? Ô Luiz, e para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre outro ponto também que o corretor muitas vezes ele acaba não olhando como um ponto de atenção. E eu falo que a corretora, né, a Lemon, eu tinha um sócio até 2020, nós tínhamos 4 funcionários, hoje nós temos 32, estamos em crescimento. E o que me virou, né, qual foi a virada de chave? Além de eu entender algumas oportunidades, enfim, eu entendi muito que as empresas hoje elas têm que se preocupar demais com a cultura, cara. Com a cultura. E eu percebi que as pessoas não dão tanta atenção para isso. Por isso que muitas vezes, em alguns locais, né, não só corretoras, mas como outras empresas, você percebe que você não tem uma linha de raciocínio, que você não segue uma cultura, né, que as pessoas fazem as coisas... eu não digo de qualquer jeito, mas que dentro de uma cultura, você começa a dar clareza para o seu negócio, você começa a dar clareza para o colaborador, você cria seus valores e as decisões da empresa são baseadas nisso, né? Como que você enxerga essa questão de cultura hoje? A gente tem falado muito de cultura, é crescente agora essa palavra, né? E você fala, que cultura, o quê? Eu quero vender, mas não é, cara, não é. Porque para você vender, você precisa de engajamento da sua equipe, os caras têm que estar correndo para o mesmo lado, todo mundo junto, no mesmo propósito. E hoje eu percebo que dentro da corretora a gente aumentou demais. E acho que na Unimed também vocês passam por isso, por conta da cultura. Os caras falam, onde você cresceu? Eu falei, por causa da cultura. Porque eu mudei, cara, cabeça. Inclusive eu era um problema, Sim. Né? Então, queria que você comentasse sobre isso. É engraçado que essa entrevista que eu dei essa semana para essa equipe dessa universidade, eles também me perguntaram sobre essa questão, como era o tema deles, é a cultura. Até a própria Unimed, acho que tudo está mudando cultura, né? Exatamente, a questão da cultura da aprendizagem, eles me perguntaram assim, o que você entende, né, pela cultura de uma empresa? Assim, cultura de uma empresa, assim, no meu entendimento, é muito diferente de uma cultura de uma sociedade. Então, assim, a gente mora num país extremamente diverso. Você pega a norte e a sul do país, eu sou pernambucano, tenho um conjunto de culturas, de valores, etc., que são inerentes ao estado de Pernambuco. Você aqui em São Paulo tem as pessoas do Rio Grande do Sul, as pessoas do Mato Grosso, as pessoas de Goiás e por aí vai.
Então, assim, e tem um momento que isso se mistura e vira cultura brasileira. Então, dentro da empresa, no meu entendimento, é do mesmo jeito. Cada pessoa que entra numa empresa, ela traz seus valores, a sua educação, o que ela aprendeu, Sim. seja na família, seja na sua religião, na sua comunidade e etc. E a cultura da empresa acaba sendo um pouco da mistura de tudo isso. E, obviamente, que a empresa tem seus objetivos estratégicos. Sua corretora tem uns objetivos estratégicos. Você tem seus valores, você tem suas metas, você tem seus objetivos. Então, assim, você, enquanto empresário, como corretor de seguros de uma corretora, você tem um objetivo dentro da sua corretora que você quer atingir. Então, assim, eu acho que a cultura da sua empresa é essa soma de valores que essas pessoas trazem quando você contrata, mas todas elas... Se somam com os valores da empresa. Se somam com os valores da empresa. O que é que, na minha opinião, tem que ser buscado pela empresa? Que as pessoas que elas contratam sejam pessoas alinhadas com isso aí. Porque, assim, se você contrata uma pessoa que ela não está alinhada com os seus valores, são pessoas que têm valores diferentes, são pessoas que não acreditam nesse negócio, vai ser difícil você adaptar esse empregado à cultura da sua empresa. E a gente viveu isso, porque a gente é acostumado a contratar o amigo do amigo, o primo, não sei o que lá, e esse cara vem sem uma entrevista, sem uma qualificação, e ele traz a cultura dele, e muitas vezes ela não está alinhada com a empresa. Então, e aí você começa a entrar em choque com ele. Exatamente. Então, assim, em vez dela vir para somar na cultura, ela acaba ou dividindo ou desviando, porque ela acaba contaminando outras pessoas. Acreditem, então, assim, a cultura também faz parte da venda, porque o processo ele funciona de uma forma muito mais eficiente e numa cadência muito melhor, né? Numa rapidez, numa fluência melhor. E assim, quando a gente fala de uma corretora de seguros, Leandro, eu trabalho com corretor de seguros, conheço corretor de seguros, tenho grandes amigos no Brasil inteiro, principalmente em Pernambuco. Então, assim, é uma empresa, é um setor de vendas. A corretora de seguros é um ponto de vendas. Então, o papel da corretora de seguros é vender. Quem faz análise de sinistro, quem faz precificação é a seguradora, mas a corretora é para vender. Então, tem que ter esse alinhamento. Se não tiver... Agora, a última pergunta, hein? Essa eu vou fazer um corte, hein, João? Vou colocar no meu Instagram. Sabe por quê? Porque eu queria te fazer uma pergunta agora importante. Qual que é a diferença? Unimed Seguros e Unimed regional. Todo mundo pergunta, mas não é tudo Unimed? Não é tudo Unimed? Explica aí, Luiz. Qual que é a diferença, né? Você sabe, João? Você sabe? Qual que é a diferença de Unimed Seguros para Unimed e a verdinha? Porque a Unimed Seguros é azul. E a verdinha é verde, fala aí. Antes de responder assim, da resposta dele, você sabe quanto tempo eu passo para responder isso? Quase 2 horas. Eu falei, eu vou fazer um corte, porque eu quero falar, galera, você quer saber a diferença? Tá aqui, ó. A Unimed, originalmente, é uma cooperativa médica. Sim. Foi uma cooperativa que foi criada na cidade de Santos, no final dos anos 60. É de Santos? É de Santos. Eu não sabia. A primeira Unimed, inclusive a casa, o prédio onde foi fundada a Unimed, ele existe até hoje. Caramba. Depois ela foi se espalhando pelo estado de São Paulo e pelo Brasil inteiro. Mas a primeira Unimed foi criada na cidade de Santos como uma cooperativa médica. Ou seja, o objetivo de uma cooperativa é fazer com que os seus cooperados, os cooperados que são as pessoas que participam, que são associados à cooperativa, os cooperados, eles tenham serviço. Essa mesma essência ela vale para uma cooperativa médica, uma cooperativa de transporte escolar, uma cooperativa de produção agrícola, uma cooperativa de crédito e por aí vai. Então, assim, é você oferecer, você fomentar para os cooperados serviços. As cooperativas elas surgiram, a primeira cooperativa ela surgiu na Inglaterra no século XVIII. Então, assim, foi um grupo de pessoas, na época, se eu não estiver enganado, acho que foram 20 pessoas, que se uniram para criar uma cooperativa de consumo. Isso, na época, foi criado para fazer frente ao sistema capitalista que estava, o sistema industrial, aliás, que estava surgindo na época, e toda a produção, todo o resultado da produção ia para uma única pessoa, que era o dono da fábrica, era o dono da manufatura, era o dono da indústria. Entendi. A cooperativa, o dono dessa produção, do resultado dela, o dono dos meios de produção, eram os cooperados. Cooperados, então, se você tivesse 20, 30 cooperados, todo mundo era dono. As pessoas não eram empregados, eles eram cooperados. Então, eles trabalhavam, vendiam o resultado da produção
e recebia uma espécie de salário por isso, e o lucro, que não é verdade, no sistema cooperativo não se chama de lucro, se chama-se de resultado líquido. Era dividido entre eles e também investido no negócio. Mas assim, o resultado não ia para uma pessoa, não tinha um dono, todo mundo é dono. Quando a gente fala de uma cooperativa, então, no caso, não é só a Unimed, mas qualquer cooperativa, sim, todos os cooperados, eles são donos. Então, assim, quando você pega uma Unimed, a que você chamou de verdinha, a cooperativa Unimed, ela é uma cooperativa dos médicos. Então, quando você pega uma Unimed, todos os cooperados da Unimed são médicos, porque ela é uma cooperativa médica. Aí, se você disser, nossa, mas eu fechei um contrato com uma Unimed, uma cooperativa dessa, mas tem... psicólogo, tem tal profissional, esses não são cooperados. Eles são prestadores de serviço dessa cooperativa, porque ela precisa ter outros profissionais. Que aula. Ela precisa ter outros profissionais para agregar o serviço dela. Mas cooperado mesmo tem que ser médico, tem que ser formado em medicina e entrar na cooperativa. Então, na Unimed, cooperado só tem médico. Aí você perguntou para mim qual é a diferença das cooperativas para Seguros Unimed. A Seguros Unimed, ela não é uma cooperativa, ela é uma seguradora. Quando ela foi criada, Leandro, vai fazer 35 anos em dezembro, caramba, a seguradora, ela foi criada pelo seguinte: na época havia uma possibilidade de uma regulamentação no mercado de saúde suplementar no Brasil, de que todas as operadoras fossem obrigadas a ser seguradora. Então, o sistema Unimed de cooperativas comprou uma carta patente de uma seguradora, porque caso essa lei passasse, ela já teria carta patente para funcionar como uma seguradora. Isso não aconteceu. Isso eu estou falando lá do governo Collor. Isso não aconteceu. Então, o que foi que ela fez com essa carta patente? Eu não preciso transformar todas as cooperativas em seguradora, mas eu tenho aqui um universo gigantesco. Para poder trabalhar. Uma ideia, hoje o sistema Unimed tem algo em torno de entre 115 a 120 mil médicos no Brasil. Caramba. Quando eu falo de funcionário, que são os empregados da cooperativa, porque assim, os cooperados são os médicos que são os donos, mas eu preciso ter funcionário no financeiro, no marketing, administrativo, no atendimento, etc. Quando eu pego funcionários do sistema, hospitais e etc., eu estou falando de milhares de pessoas. Então, assim, eu tenho um universo para vender seguro de vida, seguro residencial, para vender acidentes pessoais e outros produtos. Então, o que foi que o Unimed fez na época? Eu vou criar uma seguradora para trabalhar outros produtos dentro desse aquário, dentro desse sistema. Então, a Seguros Unimed, ela surgiu inicialmente como uma empresa de previdência privada, para fazer a previdência privada dos médicos cooperados das cooperativas. Em seguida, ela lançou um seguro de vida. E dentro do seguro de vida foi criado um produto que é o nosso carro-chefe em seguro de vida, que é chamado de Serit, que é o seguro de renda por incapacidade temporária, que é um seguro que cobre o período que o médico fica sem poder trabalhar decorrente de um acidente ou de uma doença. Então esse produto ele foi desenvolvido para atender inicialmente os médicos. Caramba! Então assim, veio o seguro de vida. Aí depois veio, a seguradora criou... depois do seguro de vida, seguro saúde. Mas por que criou o seguro saúde se já tinha as cooperativas que vendiam plano de saúde? Porque a seguro saúde, ele tem reembolso e ele é nacional. E as cooperativas, ela atende de forma local. Então, por exemplo, você pega uma cooperativa Unimed em Campinas, ela atende a cidade de Campinas e o entorno de Campinas, mas ela não tem um atendimento nacional. E aí a seguradora foi criada para ter um produto nacional e seguro, porque às vezes a Unimed local ia participar de uma licitação e o órgão público exigia que fosse uma seguradora para ter reembolso e cobertura nacional. Então a seguradora fazia esse papel. E ela até hoje faz um papel de ser um produto da seguradora de saúde, ela é vendida para empresas que têm abrangência nacional, que têm funcionários em vários locais do Brasil, e o reembolso e etc. Posteriormente, a seguradora criou uma operadora de odonto, então a gente tem a parte de odontologia, hoje a gente também tem a parte de ramos elementares, com seguro residencial, seguro empresarial e de responsabilidade civil para profissionais de saúde.
pessoa jurídica e pessoa física. Então, assim, a seguradora, Leandro, ela tem o papel de complementar os produtos vendidos pelas cooperativas médicas. Porque as cooperativas médicas, pelo fato de ser uma cooperativa médica, uma operadora de saúde, ela só pode vender saúde. Então, assim, mas essas pessoas para quem a gente vende um plano de saúde, ela também compra um seguro de vida, ela compra uma previdência privada, ela compra um odonto, ela faz o seguro residencial e faz empresarial. Então, assim, a seguradora ela tem um papel de complementar os produtos que as cooperativas também comercializam. E, assim, a cooperativa também é cliente da seguradora. Porque a gente vende para os médicos. Faz sentido. Exato. E a gente vende para os cooperados, a gente vende para os funcionários da cooperativa seguro de vida, previdência privada. Que eles poderiam estar contratando em outro lugar. De outra empresa. E aí eles compram. E essas cooperativas, elas são os acionistas da seguradora. Então, assim, ele compra o produto da seguradora e o resultado líquido, né, o lucro que a seguradora dá, volta para eles. O resultado, porque eles são acionistas da seguradora. Sim. Então, se você perguntar quem é o dono da Seguros Unimed, é o sistema Unimed. As cooperativas Unimed são a dona da seguradora. Mas o papel da seguradora é de ser uma empresa complementar aos produtos comercializados pelas as cooperativas. E ela é azul porque, assim, durante muito... Era verde, tá, Leandro? Era verde? Era verde. Quando eu sempre conheci como azul, cara. Quando eu entrei na Seguros Unimed em 2005, ela era igualzinho a logo, era tudo verdinho. E causava muita confusão. As pessoas confundiam. Sim. Como eu estava lá em Recife, eles confundiam Unimed Recife com os Seguros Unimed e tal. E no começo era Unimed Seguros. E aí a gente também mudou para Seguros Unimed, para sempre as pessoas pronunciarem a palavra seguros primeiro para poder fixar que aquela ali é uma seguradora. E a cor azul é para a gente se... Olha, eu não sou a cooperativa, eu sou a seguradora. Se você olhar, grande parte das seguradoras tem a cor azul. Então, assim, aí o pessoal do marketing que sabe explicar. Tem uma questão do azul com segurança, seguros, alguma coisa assim. Então, aí ela fez essa mudança de cor para se diferenciar. Mas o papel da seguradora é oferecer produtos complementares, mas assim, do ponto de vista social, do ponto de vista da pessoa, produtos importantes para complementar produtos comercializados pelas cooperativas. E as cooperativas, Leandro, no Brasil, todas elas, hoje o Sistema Unimed tem algo em torno de 342 cooperativas médicas espalhadas pelo Brasil, todas elas são autônomas, tá? Ela é um princípio, inclusive, do cooperativismo, que é a autonomia. Então, você pega ali a Unimed de Campinas, a Unimed de Recife, a Unimed de Porto Alegre. Isso, elas são autônomas, elas são totalmente independentes. Cada uma tem seu produto, cada uma tem sua gestão, sua administração e sua diretoria. A Seguros Unimed não, ela é uma única empresa, ela é nacional. Ela é uma seguradora. Então, os produtos que a gente comercializa são seguros. Eu acho que eu consegui esclarecer em pouco tempo, porque normalmente quando me perguntam isso, eu passo muito tempo falando. Eu espero ter esclarecido. Ó o desafio aqui. O Carol, consegue reduzir isso aqui para 1 minuto e meio? Acho um pouco difícil. Luiz, queria agradecer, cara, demais. Obrigado, foi um bate-papo incrível aí, que o corretor com certeza vai estar ganhando muito aí em questão de conhecimento, cara. Então, queria que você desse suas considerações finais e agradecer demais por você estar participando aí desse bate-papo incrível aí sobre venda, sobre corretor, sobre crescimento e também um pouquinho de aprendizado sobre a Unimed. Eu não sabia nada disso, cara. Que legal. Maravilha. Primeiro, agradecer pelo convite, né, assim, pela oportunidade. Eu me sinto bastante honrado em poder contribuir. Como eu falei no início, é um mercado que eu atuo, vai fazer 34 anos. Então, legal, assim, é praticamente quase a minha vida toda, né, trabalhando no mercado segurador, que eu gosto, fiz muitos amigos. Assim, minha vida toda eu construí no mercado segurador. E, assim, principalmente, Leandro, a oportunidade de falar sobre conhecimento, sobre informação, sobre desenvolvimento, algo que como professor eu valorizo bastante. E aí eu falo para os amigos, estudem, trabalhem, se desenvolvam, busquem conhecimento, porque esse vai ser o grande diferencial que a gente vai ter no futuro. E esse futuro já é hoje. Então, assim, hoje, se a gente não tem conhecimento, se a gente não tem informação e se a gente não sabe fazer bem uso disso, a gente vai ficar para trás. É aquilo que eu falei. A oportunidade vai vir, mas eu não vou estar preparado. Então, a oportunidade vai acabar passando. Então, assim, fica o meu recado aqui para que a gente se desenvolva, esteja preparado para as oportunidades que estão chegando e que virão.
Obrigado, Luiz. E para você, corretor de seguros, que não é associado ainda do Syncor, não deixe de se cadastrar, né? Entra no site do Syncor, se cadastra, tem muita coisa legal para pro associado, além das comissões de saúde, tem o Disque Syncor, tem um podcast, tem eventos, muita coisa bacana com desconto para quem é associado. Inclusive até alguns cursos na própria escola e alguns cursos gratuitos. É só entrar lá no site para você poder consultar. Beleza? Obrigado, Luiz. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí. Valeu.